A 8 de fevereiro de 2014, o Mira estava a dar os primeiros passos, estava quase a chegar ao primeiro semestre, se a memória não me falha, e a convite da Manuela e do João, a quem naturalmente cumprimento com toda a ternura, porque são queridos amigos, mas na altura conhecíamos pior. Eu tinha vindo aqui quando estava a fazer mestrado ali nas Belas Artes e o espaço estava a ser construído, nós numa cadeira da professora Lúcia Matos viemos cá conhecê-lo e ficamos amigos, demos-nos bem. Eu gostei imenso do espaço, a Manela e o João também gostaram bastante de mim, e começamos aí uma relação profícua e útil e ternurenta que se pode traduzir numa premissa muito bonita, que é sempre que eu quis fazer qualquer coisa no Mira, o Mira recebeu-me de braços abertos e com imensa ternura e como tal, estas coisas são as coisas que marcam e que encantam e sempre me receberam muito bem, seja para me ouvir, para verem os filmes que eu faço e por aí fora. E esta relação de reciprocidade conhece aqui este ponto curioso de 10 anos depois de uma conversa que tive aqui sobre fotografia e Google Street View, que já vou explicar um bocadinho. Novas forças se levantaram e pareceu fazer algum sentido voltarmos a falar, ou pelo menos voltarmos a mostrar o tema. Eu sou um tipo um bocado sentimental e encontrei aqui uma fotografia minha com ar de padreco há 10 anos a fazer a apresentação. A Manela e o João também estavam deste lado, está aqui o Manel Maia e alguns amigos. E trouxe, e no meio de umas mudanças de casa, porque entretanto eu mudei de Guimarães para aqui para o Porto, como quase todos, menos a Rita, sabem, encontrei a folhinha que tinha nesse dia de 8 de fevereiro, que me serviu de guia para a conversa que tive, que é esta, que trouxe aqui no meio das mudanças. E isto também acho que foi, quando decidi vir para cá, foi um bocadinho, quando encontrei isto, pensei, isto vai fazer 10 anos, e era fixe voltarmos a conversar sobre o assunto. Pensei também no quão mais à vontade estava para falar sem rede, não é? Eu só pensava assim, como é que eu fiz? Só com isto. E andei à procura no sítio onde é que isto vinha, e assim, mas eu estive ali, eu lembro que a conversa foi muito demorada e depois houve assim muita... Eu só falei com esta coisinha, eu já não conseguia. Portanto, hoje decidi fazer ainda menos para ver se já estou mais maduro intelectualmente e se já consigo, mas vou precisar desta também. Portanto, em 2014, falando daquilo que me traz cá hoje, o Google Street View, ou seja, este dispositivo fotográfico, chamemos-lhe assim, que a Google disponibiliza desde 2007, desde 25 de maio de 2007, e que um pouco por todo o mundo anda a fotografar as ruas, as casas, ao serviço da Google. Portanto, não há almoços grátis, isto serve a Google, serve os anunciantes que depois, até com o avanço da tecnologia do Google Street View, tornam o lado fotográfico da Google Street View mais comercial e mais difícil de fazer aquilo que eu gostava de fazer. Mas dizia-vos que em 2014, quando cá estive pela primeira vez, a câmara que a Google usava nos seus carros era esta, uma estrutura de 9 câmaras que também, como a própria tecnologia, sofreu alguma evolução. Tempos passados, a Google trabalha com esta câmara dupla, com 2 sensores de 20 megapixels cada um, e que é uma câmara moldável, ou seja, podem-se montar tantas quantas forem necessárias. Ou seja, enquanto esta era um dispositivo mais simples, não é, que andava dentro dos carros, não é, que nós víamos por aí a passar, agora um tipo pode ir com esta câmara às costas ou pode montar-se uma estrutura de 360 vezes X câmaras para fotografarem, que transforma também a qualidade das imagens do Google que o Google Street View vai mostrando. Oi, desculpem lá. Ou seja, isto é um avanço, é um GIF, podia estar a passar, ok. Vai mostrando o avanço da Google Street View no mundo ao longo dos últimos anos, ou dos últimos 17 anos. Vemos que Portugal chegou em 2009 e o mundo está a ficar Google Street Viewizado. Não é? Nos últimos anos o avanço tem sido impressionante, desde a Rússia até à Nova Zelândia, da Argentina até ao Alasca é Estados Unidos, não conta. Mas o que é certo é que o avanço do Google, dos países cobertos com o Google Street View, é aquele que estamos aqui a ver e que, de certa forma, cumpre uma função, diria, atlântica, não é? Isto é um atlas quase em tempo real, com uma particularidade curiosa, que é que, a partir de 2014,
o Google Street View começa a ter passado, ou seja, há uma segunda passagem que começa a ser feita dos carros pelos sítios por onde já tinha passado. E é uma coisa que se vai repetindo ao longo do tempo, o que significa que acaba por ser um dispositivo que ele próprio também já tem memória de si próprio e algumas falhas na memória, como já vou demonstrar. A partir da Google Street View, várias são a própria possibilidade de se fazer qualquer coisa para além do mapeamento das ruas aconteceu, ou começou a acontecer muito cedo. Em 2009, e agora vou aqui à minha cábula, o Jean Boite faz este livro, The 9 Lives of Google Street View, onde apanha alguns pormenores insólitos captados pela câmara da própria aplicação ou da própria estrutura. Depois, 34 Parking Lots é feito em 2006 a partir do livro do Ed Ruska de 1967, ou seja, já o próprio Google Street View consegue, ou seja, já as próprias imagens fotográficas da Google Street View conseguem mimetizar livros de fotografia icónicos, e ainda outro dia estava com este livro na mão ali no depósito de Serralves, numa visita que fiz a propósito do doutoramento aos livros de artista. E, uau, fiquei com os 34 Parking Lots do Ed Ruska na mão, na primeira edição, e lembrei-me desta brincadeira que a Google faz. E também o Fernando José Pereira, que em 2013, a partir da câmara da Google, fez 365 fotografias daquele vulcão na Islândia, cujo nome eu não consigo pronunciar, mas que criou bastantes confusões no tráfego aéreo, num projeto que apresentou no CAA, em Guimarães. E esta peça que ele está aqui a acabar de montar, ainda com o cabelo meio grisalho, chama-se Oh Shit, More 3065 Days Without Any Sign of Another Attack on Global Capitalism. E feita também a partir destes mecanismos, ou deste mecanismo da Google Street View. É óbvio que, como há pouco o Jean Boite tinha naquele livro, The 9 Lives of Google Street View, este aparelho presta-se a várias curiosidades, e uma delas bastante conhecida, ou pelo menos conhecida dos fãs do Google Street View e do cinema em geral, é que na cidade de Rolle, na Suíça, Jean-Luc Godard é apanhado pelo próprio mecanismo aqui a conversar. Com quem? Não, um daqueles é o Fabrice Aragnaud, que trabalhou com ele durante uns 20 anos, e que é com ele que ele fez também aquela entrevista no Instagram quando estávamos em pandemia, e foi o Fabrice que concluiu agora este filme, esta curta que passou em Cannes, e também vai estrear um destes dias em Portugal, e que já passou no Fest. Depois do Deputado Costas não consigo ver quem é. Era alguém da Google que o viu ali e disse: venha cá. O que é certo é que isto, ou seja, aqui há uns anos eu descobri, já entre as duas conversas, que havia até inclusive uma espécie de filme feito a partir das imagens do Godard no Google Street View, pelo Robert Luxembourg em 2018, que até começa a utilizar a música do Robert Delerue, do Georges Delerue, do Mépris, e anda aqui um bocadinho pela cidade. Eu vou passar para a parte onde aparece o Godard propriamente dito, que aparece com Anne-Marie Mieville, neste travelling digital, a partir das imagens da Google Street View. Está ele, mais uma vez. Continuando, dentro deste lado insólito, e numa das minhas derivas também, porque às vezes quando não tenho muito o que fazer, gosto de ir ao Google Street View ver sítios que gostava de visitar. Eu tenho um grande fascínio pela península de Kamchatka, no extremo oriental da Rússia. Foi de lá, da cidade de Petropavlovsk, que partiu a expedição do Vitus Bering no século XVIII para perceber se existia entre a América e a Ásia um canal, se era um continente só ou mais do que um. Essa expedição, a bordo dessa expedição está um dos grandes heróis da minha vida, que é o Georg Wilhelm Steller, o botânico da expedição, médico e botânico, imortalizado pelo Sebald num poema muito bonito chamado Kedar Amiou no Fim do Mar, que está publicado aqui na Quetzal, num livro
After Nature, do natural, um poema elementar. E a partir do Steller eu fiquei a perceber qual foi o percurso dele. O Steller começa na Alemanha, vai para São Petersburgo, junta-se à expedição do Vitus Bering, demora 3 anos a ir de São Petersburgo para Kamchatka, de onde a expedição vai sair. São eles que fundam a cidade de Pedro Paulo, não é? Pedro Paulópolis, ou de Petropavlovsk, e dali de Kamchatka fazem 2 expedições. Uma onde deduzem que há uma passagem, mas não veem, portanto não comprovam empiricamente que existe essa passagem entre, portanto, o Estreito de Bering, o que é hoje conhecido como o Estreito de Bering, mas conseguem comprová-la por questões de corrente, ou me escapa agora, mas a expedição cai em descrédito por causa disso, por não terem comprovado empiricamente, e há uma segunda expedição que de facto atravessa o Estreito, já sem o Bering, que entretanto morre, e comprova que a América e a Ásia estão separadas por aquele canal que tem as ilhas Diomedes, não é? Uma que se vê da outra, uma é da Rússia, outra é dos Estados Unidos, uma está num fuso horário e num dia, a outra está noutro fuso horário e noutro dia, um bocadinho a ilha do dia antes, uma espécie de ilha do dia antes. O Steller depois, portanto, o poema do Zibald é muito bonito, mas o Steller deserta, entre aspas, abandona a expedição e vai, portanto, de regresso ao continente e acaba por morrer perto da Sibéria, ou na Sibéria. Isto para voltar a Kamchatka, onde dentro destas explorações de Google Street View eu consegui descobrir, e não sei muito bem como, ainda nem me lembro como, mas lembro-me de ter delirado com a própria expedição a ser seguida por um homem de metralhadora na praia. E eu, a princípio, estava a ver, ou seja, começa-se a ver assim. Eu achei muito estranho o Google Street View ter, não necessariamente uma rua, não é? Porque isto aqui está no meio, sei lá, da tundra, ou no meio da floresta, vá lá, que há umas passagens pelo meio das árvores, mas depois, a páginas tantas, a criatura que está à frente acaba por ir à praia e eu percebo que está armado. E que até faz inclusive esta fotografia muito bonita, parece que está a fumar, mas depois parece que aquele penedo ali é um erro do sistema, mas não é, ele existe mesmo como uma rocha que está ali naquela praia, ou naquele areal com o mar ao fundo, não sei se é mar ou se é um lago, mas acho que é uma praia. Isto depois parece, pelos vistos, eu fui investigar e pelos vistos será um tipo que ficou encarregado de vigiar a comitiva ou a câmara do Google Street View. Insólitos há muitos, eu escolho alguns dos meus preferidos, um boneco a almoçar na Islândia, e também o pai de um amigo meu, que esta história é verídica, eu juro que não estou a ver, pelo menos foi-me contada assim, porque eu tenho bons amigos na Escócia e quando lhes contei aqui há 10 anos que estava a fazer este desporto, vá lá, este hobby de andar a viajar pelo Google Street View, um amigo meu disse-me, eu tenho um amigo cujo pai, portanto um amigo que era condutor da Google em Aberdeen, e o pai sabia onde é que ele ia estar, metia-se com uma cabeça de cavalo para ser fotografado. E eu pensei que ele estava a brincar comigo e fui ao Google Street View, na altura, agora já não está, essa imagem, lá está, desde 2014, quando o Google começa a ter passado, essa imagem já não existe, mas consegui encontrar hoje esta notícia de 2010, onde se vê o pai e a mãe desse rapaz, amigo do meu amigo, com uma cabeça de cavalo. Isto inclusive criou algum buzz na comunicação social escocesa e do Reino Unido. Mas o que é certo é que ele lá estava, pronto, eu acho, tem uma certa piada isto. De qualquer das formas, há uma pergunta que se impõe, que acaba por ser repetida 10 anos depois, que é, porquê é que eu faço isto? Eu faço isto porque há imagens que, enquanto fotógrafo, enquanto pessoa ligada à fotografia, há imagens que se perdem, não é? E este mecanismo permite, numa certa forma, é salvada uma devida distância, permite recuperar as imagens perdidas ou as imagens que faltam. E eu nunca mais me esqueci, até a propósito de algumas viagens que fiz, de fotografias que não tirei. Em 2004 eu fiz uma viagem transformadora. As viagens longas têm sempre isso comigo, mas fui à Escócia. Foi uma viagem onde eu portanto, de certa forma confirmei que sou de formação básica, sou jurista, já não sou, quer dizer, mas confirmei que ia sair do métier mais ou menos nesta grande deriva. Já tinha a certeza, mas aqui precisei de trabalhar um bocadinho para ganhar dinheiro para pagar esta viagem, para perceber que tinha que fazer um plano para me ir embora.
Portanto, esta viagem em fila com o primeiro dinheiro que ganhei no fim dos meus primeiros 6 meses de advogado, e estourei o dinheiro todo numa câmara fotográfica e em 15 dias a andar de carro pela Escócia para perceber que tinha que deixar aquela vida, não de andar de carro pela Escócia, porque voltei lá o mais depressa possível. E lembro-me particularmente deste quiosque, porque comprei aqui um caderninho onde tirei uma série de notas, e esta imagem perseguiu-me como me perseguiu uma imagem em que eu estou... Portanto, o tempo está mais ou menos assim, e há também esta convocação do chamado azul Saltire, que é o azul que está aqui, e que é o azul da bandeira da Escócia, em que eu estou no meio das Highlands e vejo um quiosque com bandeiras, e essa bandeira, no meio de uma paisagem muito monocromática, era a única coisa que saltava. E eu lembro-me de ir de carro com um amigo e ficar assim grudadíssimo nessa imagem, e ele perguntar: queres que pague? E eu disse: não, daqui a bocado já aparece outra coisa assim. E o que é certo é que uma bandeira da Escócia num panorama cinzento naquele sítio nunca mais apareceu. Inclusive eu voltei 2 vezes a seguir à Escócia, fui a esse sítio ver se o quiosque lá estava para fazer essa imagem em 2004 e nunca mais o encontrei. O que é certo é que, pronto, em 2004 o digital estava a começar, os telemóveis estavam longe de ter máquinas fotográficas que valessem a pena utilizar, nem sei se tinham ou não, acho que em 2004 ainda não, ou se tinham eram muito más. Mas o que é certo é que toda esta deriva pelo carro, que sempre me marcou muito enquanto seu praticante, era uma deriva onde eu memorizava muito mais do que fotografava, não é? Agora, neste tempo de pandemia das imagens, não é fácil, não é difícil pararmos ou metermos um telemóvel e irmos tirando fotografias e depois vemos em casa, mas isso já lá vamos. O que é certo é que dessa viagem se inscreveram na minha memória uma série de imagens que eu não tive dificuldade, ao contrário do que aconteceu nestes últimos dias aqui a preparar esta conversa, não tive dificuldade em ir, na altura, mal apareceu o Google Street View, deixa-me ver se eu consigo encontrar o quiosque em Ellen, na Escócia, o parque a caravana em não sei quantos, em Ullapool, não sei o quê, aquele bosquete que eu encontrei no caminho para não sei o quê. Estava tudo lá, ainda muito novo, ainda muito fresco. E eu aqui fiz estas fotografias, que são da Google Street View, e tratei-as, portanto, dei-lhes assim um toque, harmonizei-as, pô-las mais de acordo com a minha maneira de fotografar. Este processo encantou-me, ou seja, no fundo eu comecei a questionar, e foi essa a questão que eu trouxe aqui há 10 anos, mas eu ainda sou fotógrafo quando faço isto, o que é que eu posso fazer com estas imagens? Ou seja, andei a consultar o que é que eu podia fazer a nível de direitos de reprodução do Google, pensei também no fenómeno da apropriação artística, não é? Ou seja, eu aqui apago todas as marcas de água, uma trabalheira incrível, eu agora não tenho um computador bom, portanto, na altura tinha Photoshop, apaguei as marcas de água, não sei o quê, e de certa forma identifiquei-me, pensei, isto já são imagens minhas, não é? E a partir do processo, da ferramenta da apropriação, eu senti que tinha o direito de as publicar como tal. É óbvio que depois há outra questão amontante, que é o que é que eu faço com isto. É óbvio que careço de autorização para o fazer. A Google não põe grandes entraves, não põe grandes entraves à publicação, desde que devidamente acreditadas. Claro que são outros 500, se começarmos a falar, se eu exponho isto em galerias, se publico livros, se ganho dinheiro com isto são outras conversas. Mas, de certa forma, a partir do olhar da Google, há uma coisa que é fascinante, que é, eu identifico-me como autor destas fotografias, ou seja, são imagens minhas que preenchem o meu universo, com outra nuance, ao contrário desta. É que eu, de facto, estive aqui, e eu vi isto. E mais, eu quis fotografar isto. Só que na altura não tinha como. Mas nunca mais me esqueci disto. Ou seja, toda a premissa do ato fotográfico acontece. Um ato fotográfico normal é eu estou num sítio com uma câmera fotográfica e fotografo na altura. A Google Street View permite-me, ou seja, eu estou num sítio, a uma dada altura, tenho um desejo de fotografar, tenho uma câmera e fotografo. Com a Google Street View nós podemos dar a volta. Eu estou num sítio, a dada altura, tenho um desejo de fotografar, não tenho uma câmera fotográfica, mas fotografo. Só que fotografo um bocadinho depois, ou uns anos depois, porque eu nunca mais me esqueci disto. Ou seja, todas estas variáveis tornam-se fixas e eu continuarei fotógrafo. Até porque depois trato as fotografias, como trato as minhas próprias imagens, e insiro-as numa espécie de linguagem que eu tento praticar, não é? Que é o que me sai, para onde a minha intuição me leva.
É óbvio que, parênteses aqui nesta questão mais autoral, e voltando, ou regressando à questão mais memorial, tudo isto fez com que eu me começasse a lembrar de outras imagens da minha adolescência, ou de um tempo ainda antes, do Wall Street View, e fosse à procura delas. Porque quando apareceu o YouTube, eu lembro-me da primeira noite que passei com o YouTube, em que me emocionei porque vi genéricos de desenhos animados que eu pensei que nunca mais ia ver na vida. Ou seja, quando eu fico adolescente e eu cresci em Guimarães, e em Guimarães havia a TV, portanto, tínhamos um transmissor, não sei, o Minho, ou sei lá, de Tui, chegava a Guimarães. E o que é certo é que, por causa disso, portanto, com a diferença horária, às 7 da manhã em Portugal, eram 8 em Espanha, eu acordava, os meus pais, vai lá ver os desenhos animados da Espanhola. E eu, para não chatear, passava as manhãs a ver desenhos animados, primeiro da Espanhola, acabava o bloco, começava da Portuguesa. Como tal, falo particularmente bem espanhol, sem nunca ter estudado há um minuto, não escrevo tão bem porque, pronto, a questão é oral, mas houve ali uma altura onde eu percebi, a Rua Sésamo para mim é o bairro Sésamo. Ou seja, eu lembro-me depois de ver a Rua Sésamo já adolescente, não é? Minha irmã era miúda, assim. Mas, por causa disso, houve uma sensação de perda, ou seja, houve ali uma altura onde eu pensei, pois, isto, antes da internet e depois disto, nunca mais, possivelmente mais vou ver isto. Não é? E agora já vi tudo, acho que já me encontrei, já dei a volta ao conta quilómetros, só me falta ver uma coisa, que é, quando eu era puto, isso há 2 ou 3 pessoas que eu conheço que se lembram disto, havia uma, se me puderem ajudar, agradeço, uma série que deu, que é uma série australiana, que não está no YouTube, não há em DVDs, só há cassetes de VHS à venda por uma pipa de massa na Austrália, chamada The Maestros Company, que era uma série de guignol, de umas marionetas, uns tipos que tinham, um tipo de teatro de marionetas, que tinham uma companhia de ópera. E aquilo era assim um bocadinho assustador, eu lembro de ver aquilo com algum medo. Mas nunca mais, conheço 2 ou 3 pessoas que se lembram disso, nunca mais apanhei aquela série. Acho que é essa que me falta para fechar a infância, de uma vez por todas. Portanto, se a virem, eu não quero fechar. Já me custou ir ver o Indiana Jones, o último, e saber que é o último. O que é certo é que, com base nisto, eu voltei à procura de algumas imagens que me marcavam muito. E esta é a imagem da entrada de uma casa em Cambridge em 1993, onde eu estive, ou seja, eu consegui revê-las. Então há uma coisa que eu ando a estudar agora com muito interesse, que é o quinta-feirismo passado, que é uma teoria filosófica que diz que o mundo foi criado na quinta-feira passada e que nos foram inoculadas uma memória de 14 bilhões de anos da criação da Terra. Eu não sou terraplanista, calma, está tudo bem, mas o que é certo, por exemplo, o Bertrand Russell, no início do século XX, dizia que não há maneira lógica de provar que o mundo não foi criado há 5 minutos e que todas as nossas memórias nos foram inoculadas. Não há. Também não tem interesse provarmos isto, não vamos conseguir, mas o que é certo é que há aqui uma contradição de sistema, um bocadinho como aquele paradoxo fascinante de eu falo sempre a verdade, mas a última frase que disse é mentira. Não é? Isto é uma falha, é um bug no sistema, porque então se eu falo sempre a verdade, a última frase que eu disse é mentira. Em que é que ficamos? Não é? E o quinta-feirismo passado acaba por ir um bocadinho de encontro a estas contradições irresolúveis. Bom, isto para falar de memória e para vos falar de algumas imagens que eu fui recuperar e que de certa forma me permitem, enquanto me satisfazem logo no início, neste momento eu já não me consigo lembrar da entrada da casa onde fui em Cambridge em 1993, num daqueles cursos de verão. A minha memória dessa casa já é esta fotografia, que é uma fotografia de 2010. Portanto, o que é que eu estou a fazer quando também faço isto? Olha, 2 pessoas que fizeram esta viagem comigo, a Joana e a Filipa, que foram a Mantova, isto foi, lembram-se disto? Eu nunca mais me esqueci deste ponto de vista. Em 97, eu, a Joana e a Filipa, mais o Pedro Montaprego e mais malta que fomos encontrando pelo caminho, fizemos um pequeno grand tour em Itália. E fomos a uma série de sítios onde aconteceram coisas fantásticas, onde eu fui, também foi a primeira vez que fui a Itália, e nunca mais me esqueci deste lugar em Mantua. E em 2014, quando apresentei isto, vocês não estavam cá, mas esta foi uma das imagens que eu recuperei. É engraçado agora vocês estarem aqui. O que é certo é que a minha imagem de Mantova já é esta,
mas também 2 ou 3 fotografias, porque na altura tínhamos rolo, íamos sempre com as fotografias todas contadas, estudantes, com rolos de 35mm, portanto aquilo era, tínhamos que pensar meia hora antes de fotografar. Ou de um estádio abandonado que uma vez encontrei em León, em Espanha, uma vez estava a fazer uma road trip por ali, pela zona de Espanha, nem sei o que é que estava aqui a fazer. Ou a minha mercearia quando vivia em Lyon, quando fiz lá Erasmus. Ou seja, tudo isto são, ou então o hotel de Trépassé, na Bretanha, por onde passei, eu não fiquei numa viagem que fiz de Guimarães até à Cornualha de carro. São imagens que se vão inscrevendo e que, pronto, que de certa forma eu não consegui tirá-las na altura por diversas opções. Esta porque tirei outro lado, porque, pronto, mas esta não me esquecia deste ponto de vista. Esta porque estava a conduzir, esta porque não tinha máquina e passava ali todos os dias e pensava sempre um dia destes venho cá e faço uma fotografia, e esta porque também estava a conduzir. Aqui também, esta em Atlanta, na Geórgia. Esta por acaso depois acabei por fazer, é um café-restaurante, digamos assim, numa estrada no interior de Portugal. E este é um aeroporto de Land's End, na Cornualha, de onde voei, que é um aeroporto que tinha pista de relva e que nos pesavam, ou seja, eu lembro-me de fazer um voo daqui para umas ilhotas a oeste da Cornualha, as Ilhas Scilly, que tinham uns passeios que eram os Scilly Walks, a propósito dos Monty Python, e na altura quando cheguei com um amigo meu, estávamos a fazer um trabalho, vimos que o aeroporto era de relva. Isto foi fascinante para nós. E mais estranho também, ou tão estranho como descolar e aterrar num aeroporto de relva, de pista de relva, melhor dizendo, foi que me pediram para pesar, porque a avioneta era tão pequena que se tinha mesmo, eles agora dizem assim, por causa do peso e não sei o quê. Não sei, é porque já não vendem os lugares da frente, portanto querem manter as pessoas quietas. Mas ali nós somos mesmo pesados. Fiquei todo contente porque fui lá, assim, uma pessoa muito vantajosa, percebi que eu não era o mais pesado da equação. Mas o que é certo, esta imagem está aqui para interromper aqui a projeção e para vos mostrar que até o próprio Google Street View, esta ideia do passado do Google Street View. Reparem, isto é, desculpem lá, mais ou menos isto, estamos todos de acordo, não é? Portanto, é uma imagem, agora tenho que carregar aqui outra vez, que é tirada em 2010. Conseguem ver aqui a data das imagens? Não conseguem? Aqui embaixo? Sim. Mas a páginas tantas, já se percebe que a torre é diferente, não já? Reparem na linha narrativa temporal, que está em 2016. Tumba. Muda para 2010 e continua. E aqui, aqui ainda está. Pronto, estava no sítio errado. E aqui já está outra vez. Portanto, até o arco, ou seja, esta ideia do próprio percurso do Google Street View é interrompida e joga com estas ideias de passado e mais passado. Não de passado e presente, mas de 2 tipos de passado, que se sobrepõem num contínuo de movimento, ou de uma espécie de uma aparência de movimento. De volta. À apresentação. Por falar em tempo, mostro-vos também uma imagem de uma ponte tirada entre Pierre, aqui à frente, no Dakota do Sul, e Fort Pierre, onde eu estou, em que o fuso horário é diferente, ou seja, eu estou neste momento entre 2 tempos, ou seja, entre 2 fusos horários. À frente estou mais 1 hora do que o sítio onde estou, quer dizer, no fundo hoje de manhã era tudo à mesma hora, mas depois passei por aqui por esta ponte também, e ao passar por esta ponte mudei de fuso horário. Atualmente a questão muda um bocadinho de figura, porque com os telemóveis, com a facilidade com que é, e eu também pensei um bocadinho nisto antes de vir cá, que é, ainda vale a pena fazer isto. Eu hoje já não faço tanto, não é? Porque, de certa forma, habituei-me a fotografar rapidamente, ou seja, a suprir ou a satisfazer este desejo de fotografia muito rapidamente com o telemóvel, não? Já ganhei truques de fotografar a conduzir, já consigo fazer, ou quando vou de viagem também tenho alguma preocupação, ou quanto mais não seja, já vos vou mostrar como é que isso pode ser feito sem sequer ter uma máquina fotográfica. Daí que nos últimos anos este recurso a este álbum indiferido, não é? De certa forma as diferidas vão buscar o nome a esta
este afastamento do momento em que eu estou no sítio e do momento em que os fotografo passa a ser um bocadinho mais pequeno, mas ainda assim não deixo de encontrar algumas imagens de sítios onde estive, aqui um hotel onde estive nos Estados Unidos, mas reparem como aqui eu já não consigo, conseguem ver aqui ali uma pintinha cor-de-rosa por cima da porta? Sim. O próprio Google Street View já não me deixa ver a imagem sem qualquer tipo de referência ou à Estrada Nacional ou a um estabelecimento comercial que existe ali, como o fazia há 10 anos. Há 10 anos eu conseguia ter uma imagem praticamente limpa, quase só com uma marca d'água. Neste momento é muito difícil. Aqui, cá está ele outra vez aqui, conseguem ver ali naquele todo da direita, em cima junto ao ar-condicionado, lá está a marcazinha a dizer que é um café. É óbvio que em pós a gente pode tirar isto, mas de antes era mais fácil. Percebemos que isto pronto, está mais complicado, está pelo menos mais comercializado. Aqui o bairro de Brás, em São Paulo, esta sim uma das imagens que eu não podia ter feito, porque estava num carro, deram-me particular indicação para não andar com máquinas muito à vista, porque estava num para-arranca, mas a passagem do bairro de Brás ao vir da Mostra para o aeroporto marcou-me profundamente, sobretudo pela quantidade de pessoas que se atravessavam, ou seja, o carro não andava bem. Estava ali o motorista que estava connosco, estava um bocadinho tenso, não é? O que é que podia acontecer, o que é que não podia, não sei o quê, mas estava muita gente, assim, esse caos, e eu lembro-me de querer logo fotografar, estava encantadíssimo com o cenário, que é um cenário que não tenho cá, e ele disse, pá, faças isso agora. E esta é das poucas imagens em que eu guardei e dizer, está bem, mas quando for ao Google Street View quero ver se a coisa está lá como eu a vi. Por sorte, estava, ao contrário desta imagem de Svalbard, Longyearbyen, a cidade mais a norte com habitação permanente no planeta Terra, onde eu estive em janeiro de 2019, sempre à noite. Ou seja, e aqui jogamos outra vez com esta ideia de diferida. Eu estive aqui, quis fotografar, quis. Não podia tirar a máquina, que estava a menos 30 e tal graus, não era conveniente. E quando cheguei ao Google Street View, consigo encontrar o sítio, e o sítio, naturalmente, é dia. Portanto, eu não vi isto assim. Lembro-me destas montanhas, deste sinal. Tenho uma péssima fotografia feita com o telemóvel, tipo, não dá, pronto, à noite, não é? Mas foi muito curioso também voltar aqui e criar esta memória falsa, ou seja, inocular o meu cérebro de uma quinta-feira passada em Longyearbyen, num sítio onde eu estive, que quis fotografar, em que as diferidas aqui entram neste bug. Sequências finais de confirmar também alguns desfazamentos de pontos de vista, não é? Isto é em Bergamo, em 2010, se não estou em erro. Eu consigo aqui praticamente chegar ao mesmo ponto de vista em 2012 e hoje de manhã, a propósito, entre memória e ponto de vista, verifico que é dos poucos sítios onde o carro da Google ainda não passou, porque a imagem que consta é praticamente a mesma. Vejam também aqui o trabalho que foi feito de aproximação da minha imagem à imagem do Google Street View e o que é que isto significa em termos de trabalho, portanto, alinhamento de verticais, reenquadramento, etc, etc. Por fim, ou neste capítulo final, este é um mecanismo que também me permite ir satisfazendo algumas das obsessões compulsivas que eu tenho de fotografar o mesmo lugar. Isto é uma casa perto de Finisterre que eu fotografo desde 2010, já não me lembro, sei que esta é das primeiras fotografias. Eu sempre que lá passo não vos vou amassar com o catálogo exaustivo de imagens, tenho uma pastinha que se chama Maison Finisterre. Pronto, mas eu fotografo sempre esta casa, fotografei outra vez em 2015 e fiz o mesmo, 2019, apesar de já lá ter passado, fiz o mesmo exercício com o Google Street View em 2014 e hoje. Esta fotografia, e vejam que não só a imagem é de hoje, como a passagem do carro é de fevereiro de 2024 e os pontos de vista não são sincrónicos, ou seja, esta renovação do Google, da passagem do carro Street View Car, vai também mudando um bocadinho o ponto de vista da própria imagem do Street View. Por fim, pronto, isto, claro, preparar uma conversa destas, eu podia estar dias a fazer isto, porque depois isto começa-se a alimentar um monstro de memórias, não é? Começo-me a lembrar não só dos sítios onde estive, como das fotografias que tirei, e deixa-me ver se consigo fazer o mesmo. Isto é no aeroporto de Arlanda, em Oslo, e eu fui ver se conseguia ter o mesmo ponto de vista, mas não consigo. Anda perto, mas não é a mesma coisa. Depois, de fotografias que eu gosto, esta é do Hotel Rosenlaui, na Suíça, que é o hotel para onde iria o Sherlock Holmes se não tivesse caído da cascata, e esta é a fotografia que eu tirei. Mas vejam a qualidade, aqui é praticamente a mesma coisa.
Lembro-me que há 10 anos alguém perguntou, mas esta é tua ou é do Google Street View? E eu, não era esta, mas era outra, uma das imagens, e fiquei todo contente, percebi não só que havia uma simetria muito próxima de pontos de vista, como também o tratamento da imagem tinha funcionado. E por fim, uma imagem muito cinematográfica que me reporta a um dia particularmente feliz da minha existência, que eu vivo o meu 40º aniversário. Como estamos poucos, eu posso contar a história. Quando fiz 40 anos, eu gosto muito do Michelangelo Antonioni. E avançando um bocadinho, esta é a fachada do Palácio Sacrati em Ferrara, onde há um plano de Para Além das Nuvens, em que o John Malkovich está aqui numa destas varandas, e é um plano, uma grua só, não sei o quê. E eu, quando fiz 40 anos, ofereci-me a mim mesmo uma ida à Ferrara para fazer uma vénia junto à casa onde nasceu e ao cemitério onde está sepultado Antonioni, e na altura tinha feito um trabalho e consegui conversar com a sobrinha dele, e passei o dia do meu 40º aniversário a tarde inteira a tomar café com a senhora Dona Elizabeth Antonioni, que já viu a Síbio e que me escreveu um belíssimo e-mail a propósito do filme. E foi uma conversa que mudou a minha vida, ou seja, há alturas em que um tipo tem estas conversas e percebe que qualquer coisa aconteceu algum tempo depois. Há outras onde nós, quando entramos e ao fim de X tempo, percebemos que já está lá e que agora é só, como é que se diz, é passadeira vermelha, e como dizia uma amiga minha a propósito de um filme, dizia fechar os olhos e de vez em quando abrir só a ver se ainda está no sítio. E na altura eu pedi para falar com ela, não lhe disse que fazia anos, a história é engraçada porque ainda vivo. Disse, olha, eu vou estar em Ferrara, ou seja, recuando. Eu sempre gostei muito do penúltimo plano da profissão repórter do Antonioni, que é um plano de 7 minutos, um plano de sequência, filmado em Osuna, ou seja, filmado em Vera, em Almeria, mas reportando-se a Osuna, em Andaluzia. E fui a Osuna com um amigo meu, o Rui Gil, e fizemos um trabalho fotográfico sobre esse plano cinematográfico. O plano chama-se 5 PM Hotel de La Glória, que é o sítio onde o filme se conclui. Esse projeto acabou por acontecer e foi exposto em 2015 nos encontros de imagem em Braga, e curiosamente o Le Monde escreveu sobre aquele trabalho. Entendo eu, porque era tudo tão flash, tão colorido, tão moderno, e nós dois decidimos fazer uma coisa com 15 fotografias, em molduras, a preto e branco, médio formato e digital, não sei o quê, portanto uma coisa o mais clássica possível. E de certa forma aquilo jogou um bocadinho a nosso favor, porque percebemos também tudo, não faltam assim grandes, não sei o quê, flash, não sei o quê, aquilo era o mais canónico, e pronto, com essa ligação ao cinema. O que é certo é que o Le Monde publica, não sei o quê, dá um destaque, no meio disto tudo, gostamos desta. E nós todos contentes, claro. E a Elizabeth Antonioni, portanto, sobrinha e herdeira de Michelangelo Antonioni, não teve filhas, a Elizabeth Antonioni e a Henrica Finco fazem mais ou menos a gestão do património imaterial do realizador, a Elizabeth Antonioni em Ferrara, a partir de Ferrara, mas com acesso a espólio, a fotografias de rodagem, não das oficiais, mas das privadas, não é? Portanto, ela tem muito cuidado com o que deixa sair, e gera a Associação Michelangelo Antonioni, que faz uma publicação no Facebook, a Braga, Portugal, 2 ragazzi, fazem uma exposição tal. Eu agradeço, os anos passam e digo, vou a Ferrara, pode-me receber. Ela, com certeza que sim, marcamos um café, dia 19 de dezembro de 2017, e eu pensei, 1 hora é mau, mais de 1 hora é ótimo, mas passamos a tarde juntos. Ela tem 70 e muitos anos, levou-me a uma pastelaria, curou-me o jantar, disse, vais comer isto, e não te convido porque o meu marido está assim um bocadinho em baixo de forma, não sei o quê. E pronto, eu vivi um dia inesquecível, e a ir para o café tirei esta Instax, também um bocadinho em homenagem ao plano do Para Além das Nuvens, que foi um filme que quando eu o vi, não o percebi, não é dos meus favoritos, mas eu vi, era muito novo, não percebi nada do que estava ali em jogo. Tive que o ver um bocadinho mais tarde, já com mais vizinho, para perceber. E o que é certo é que, pronto, voltei hoje a revisitar este ponto de vista, e esta é uma imagem muito pessoal, não tem nada de pessoal nem de privado, mas é uma imagem que está sempre comigo, porque aquele dia foi um dia muito marcante. Curiosamente, fui-lhe mostrando as curtas-metragens que ia fazendo, e agora a Sibila, que esteve no Arte Kino, no festival online do canal Arte, e ela viu e escreveu um e-mail, esse sim já, ainda não é tempo de o dizer, mas que me marcou muito, no sentido do que é que ela viu ali, em função também dessa conversa e de algumas influências do tio, que são lindas. Portanto, essas verificações acontecem não só num plano pessoal e muito privado, vá lá, não suficientemente privado,
que eu estou a partilhar aqui, mas também do ponto de vista daquilo que vão sendo as imagens que vão saindo em trabalhos meus. Esta é uma imagem do Brusília, em Bruxelas, um edifício de Jacques Cousinet, melhor dizendo, que é um dos meus edifícios preferidos, inclusive já cheguei ao ponto de estar a agendar com um amigo meu uma visita falsa para ir dizer que vamos arrendar um apartamento lá para podermos ir lá dentro. Mas ainda não conseguimos encontrar apartamentos para arrendar em alturas que eu estou em Bruxelas. Portanto, se uma amiga é de lá e nós dizemos, se houver alguma coisa para arrendar, quer dizer, somos um casal, vamos lá ver aquilo, queremos ficar com aquilo e não sei, mas podemos estar lá dentro. Mas ainda não conseguimos. E isto é uma imagem que sai num livrinho que eu fiz chamado Tempo Depois, que foi publicado em 2018, e o ponto de vista, ou seja, a estação é praticamente a mesma, o ponto de vista é também praticamente o mesmo, e é uma imagem que facilmente podia ter sido feita pelo meu telemóvel, apesar desta ser uma imagem de médio formato. Esse livro está esgotado, mas vai ser reeditado muito em breve pelas edições do Sagual, em data e lugar a definir. Aqui há uma grande aproximação à imagem que sai, ao contrário desta outra, que há uma grande, como é que eu ia dizer, não é insatisfação. Esta é uma imagem recente, de 2021, já não se consegue tirar o nome da rua, etc. E esta é uma capaz de ser das fotografias que eu mais gosto que alguma vez fiz, e perdoem-me sei lá, como é que se diz? A falsa imodéstia. Eu tive uma sorte incrível. Isto correu tudo bem. É aquela, lá está, esta sim representa, isto é em Kirkwall, nas Ilhas Orkney, a norte da Escócia, e é uma imagem onde eu estive no sítio certo, à hora certa, com a luz certa, estava tudo bem. Como diz uma queridíssima amiga minha, paulista também, que diz assim, se melhorar, pior. Não é? Já não há, ou seja, eu aqui tive a sorte às 9 da noite, num dia de verão, já as sombras estão muito difusas, passei por aqui, estava tudo bem, tinha uma boa máquina, pronto, tive uma sorte incrível. Acho que é das fotografias entre o poético de dir-me-ão vocês, até vendo-a no próprio contexto, que não é este, mas do ponto de vista técnico correu tudo bem, e do ponto de vista cénico também, porque é um edifício sem portas. Eu sei qual é o truque, claro, mas a ideia aqui é por onde é que se, e não sempre é por estes lados, mas é a bizarria ou a estranheza deste edifício, que é assim uma casa meio esquisita. Serviu-me também para revisitar alguns planos, o Google Street View, de filmes que eu fiz. O primeiro plano do Penúmbria, em que eu percebo até Penúmbria num dia de verão. Visito Penúmbria, a Junta de Turismo de Penúmbria a demonstrar, ou seja, serviu-me também para ir perceber, já passou muito tempo desde isto, o que é que eu tinha feito para conseguir fazer este plano, ou esta imagem de Doel, uma cidade quase abandonada na Bélgica, perto de Antuérpia. Doel é uma cidade que foi sendo esvaziada pela construção, ou seja, o Porto de Antuérpia quer afundar a cidade para construir mais uma língua de água. E começou a esvaziá-la, começou com expropriações, começou a pôr uma central nuclear aqui, começou a cortar acessos ali. O que é certo é que há meia dúzia de tipos que ainda cá vivem e que fazem mais ou menos uma viagem de zelo, de quase uma espécie de guardas. Há quem trabalhe lá, e eu fui lá filmar este teledisco da Surma, uma música portuguesa, é o primeiro teledisco que ela faz, porque o produtor dela é muito meu amigo, na altura ela estava a começar, não tinha a entourage que tem hoje, na altura era preciso uma solução porreira a baixo custo. O produtor é um dos meus melhores amigos, ligou-me, e eu, que me vendo por meia dúzia de viagens, se der para filmar numa cidade abandonada na Bélgica, eu faço isso a preço de custo. E fomos para lá e foi muito divertido e ficamos muito amigos. O teledisco saiu, tem imensas visualizações no YouTube, também já passou muito tempo, e tem 2 comentários que eu gosto. Um que diz, é dos melhores telediscos que eu já vi na vida, e o outro logo abaixo diz, é dos piores telediscos. E eu, com franqueza, confesso que percebo as duas. Percebo porque é que um diz uma coisa e porque é que o outro diz a outra. Mas permitiu também perceber, aqui como de recurso ou de regresso à Google, a ir a Doel e ver que Doel ainda não foi ao fundo, mas que, por exemplo, a central nuclear que plantaram para afugentar as pessoas e que, de facto, faz com que os ovos mexidos deste café que vocês veem de todo não sejam os melhores do mundo, e eu comi-uns e passei mal a seguir, porque a única associação é que as galinhas estariam neste lado, mas este é o único café que só está aberto assim para servir almoços aos trabalhadores da central nuclear e a malta que vai fazer videoclipes, mas o que é certo é que pedimos todos omeletes e aquilo
acho que não acabou bem para nenhum de nós. E de certa forma ele regressa a uma certa tipologia de imagens com a qual eu me identifico particularmente, ou seja, isto é uma fotografia que eu faria de telemóvel e que fiz hoje de manhã com o Google Street View, dei-lhe assim um toquezinho nas cores, mas isto eu não sei o que faria diferente, ou mesmo esta, que apesar de ter aquela dobrazinha ali, é uma imagem que facilmente eu teria feito com a câmara. Isto para rematar, antes da parte final, com esta ideia de apropriação, de facto que eu ainda estou a fazer fotografia e de facto eu sinto, se calhar há 10 anos não sentia tanto, mas agora também já estou mais descomplexado e menos preocupado com quem é que manda em quem, mas neste momento eu sinto que estas imagens podem ser minhas e sinto que não é que vá criar uma conta de Instagram ou publicar um livro, mas são fotografias que eu já vejo como imagens que eu tirei, porque de facto estive no sítio, e não minto, estive no sítio, quis fotografar e fotografei, só não fiz isto pela ordem normal das coisas. Não deixa de ser muito curioso, a propósito também do que é que vamos estar aqui a falar em 2034, desde já me fazendo convidado para as conversas de 2034, porque o futuro é estranho, não é? Há uma professora norte-americana, de quem eu gosto muito, chamada Angela Dalevacchia, que diz que a fotografia é patogenética. Ou seja, pensando no nascimento da fotografia, a patogênese é uma característica da reprodução que não necessita de um parceiro. E ela disse isto numa conferência que eu ouvi em Cambridge em 2013, sobre cinema e artes e por aí fora, e fotografia, e ela dizia uma coisa muito curiosa, que era que todos os elementos, mais coisa menos coisa, de que a fotografia precisa já existem. O ser humano não tem que fazer nada. Tem que potenciar o acaso, ou teve que potenciar o acaso e o encontro desses elementos. Porque a luz do sol existe, não é? As superfícies fotossensíveis também, a câmara escura é um fenómeno natural, não é? O ser humano só tem que aperfeiçoar e pôr as coisas alinhadas. Portanto, a luz do sol existe, as superfícies fotossensíveis, a câmara escura e os elementos de fixação. Está lá tudo. É só uma questão de nós acelerarmos os processos. Mas há este processo óptico, não é? Ou seja, a matriz do próprio Google Street View é óptica. Ou seja, é uma câmara que está ali. Independentemente desse processo óptico passar primeiro de emulsão em betume da Judeia, como foi com o IEPS, até à celulose, não é? Portanto, emulsionada, com sais de prata, até a um código binário de Leibniz vindo de Leibniz, que permite a fotografia digital, mas agora já começamos a entrar noutra coisa. E aqui é que eu começo a ter algumas dificuldades, sinal que também já tenho a idade que tenho, já não vou para novo, que é a paragráfica, que é uma câmara dita fotográfica que já trabalha com questões de inteligência artificial. Ou seja, a paragráfica o que é? Foi inventada por este cavalheiro, Bjorn Karman, e funciona com coordenadas GPS. Mas o que faz? Ou seja, nós escolhemos a foto que queremos, an evening photo taking at Gran van Prinsenstraat 26 em Amsterdão, o tempo é este, a temperatura é aquela, a data é não sei quantas, isto é um restaurante, e, portanto, isto é o que de facto está a ser visto, há um descritivo textual, entre aspas, há uma série de coordenadas que depois estas antenas vão buscar a GPS, a Google Street Views, e o resultado final é uma imagem gerada por inteligência artificial que corresponde àquilo que temos à frente da vista. A minha pergunta hoje de manhã é: para quê? Eu não sei. Mas o problema sou eu, não é? Nas relações, o problema não és tu, sou eu, não é? Tenho alguma dificuldade em... Ou seja, acredito que isto tem outras funções. E eu estava em casa hoje, ali no Campo Alegre, ou seja, e há um dispositivo online que me permite fazer a fotografia do que eu estou a ver. Por acaso hoje a câmara não estava a funcionar, de certa forma ainda bem, porque é assustador, não é? Quer partilhar a sua localização, quer. Aquilo começa a pedir-me as autorizações todas e depois, pronto, esta câmara, o site, que podem ir buscar aqui ao Project Paragráfica, não estava a funcionar. Bom, se é este o futuro, não sabemos. O que é certo é que quem tem estado a trabalhar com inteligência artificial e com a criação de imagens a partir daí é o Edgar Pera, que é muito meu amigo, de quem eu gosto muito, com quem falo bastante e cujos filmes eu admiro imenso,
que é de facto um cineasta do futuro, ou seja, tipo, ele está uns anos à frente. Neste momento, a produção de imagens de inteligência artificial do Pera é tão grande que ele já é convidado para falar sobre inteligência artificial. O próprio algoritmo já segue algumas características visuais das imagens que ele gera. Vai ter aí um filme chamado Cartas Telepáticas, que vai ser um dos primeiros filmes totalmente feitos com inteligência artificial, com imagens ou em movimento com inteligência artificial. Já fez um teledisco com o Paulo Furtado, também com imagens em AI, que são assumidamente AI, portanto ele também não tem qualquer, seja ali uma ética ainda, ele não está a tentar enganar, ou não está a tentar ludibriar o espectador. Mas eu pedi isto, estávamos a falar um dia de manhã agora, Pera, tu que estás aí registado nessas plataformas, consegues-me dar an old Victorian three-story hotel in a seaside small town in Cornwall on a sea storm and foggy day, photographed in the 70s? E tcharam! E o que é certo é que tudo bem, percebemos que não é uma imagem fotográfica, mas sabemos que daqui a, se insistíssemos mais, e também não insistimos porque tínhamos que ir almoçar, isto ia se tornar, mas já tem qualquer coisa. Eu lembro quando eu vi no telemóvel, não é neste ecrã, eu fiquei a olhar, uau, isto de facto faz alguma impressão. E por fim, o Boris Daxon, que ganhou com esta imagem em AI o Sony World Photography Awards em 2023, com uma imagem toda ela gerada por inteligência artificial, que de facto, mas aqui já não estamos a falar de fotografia, mas de artes visuais. Ou seja, aqui há um discurso que eu entendo que, do ponto de vista artístico, entendo que é válido, não é? Ou seja, a pessoa assume que está a fazer imagens, não assume que está a fazer fotografia. Temos agora depois a conversa sobre o Papa com um casaco, um quispo branco, ou o Donald Trump a ser levado por uma série de polícias, mas o que é certo é que aqui jogamos noutro campeonato, certo? Como jogamos aqui também, como jogamos nos filmes do Pera, mas aqui as coisas já começam, aqui já jogamos num campeonato da utilidade, que é, tudo bem que isto é fantástico, mas de certa forma substitui, complexifica um processo muito simples, não é? Quanto mais não seja uma lente, parece um dispositivo mais simples do que esta paragráfica, ainda que a paragráfica depois, se tem estas coordenadas variáveis, pode fazer uma coisa particularmente interessante, que é estar no espaço mira, mas está um tufão, ou seja, não há nada para ali, ou seja, se eu consigo quitar este descritivo, an evening photo taken at Green van Prinsterenstraat, mas eu não é evening, é morning, e estou a mentir ou nas coordenadas, e a imagem gerada é outra, aí já começa a achar algum interesse, até porque lá está, voltando ao início, a memória escreve-se com os mesmos mecanismos da ficção, e o mundo começou há 5 minutos, já estava a falar, e todos nós temos memória que eu vim aqui há 10 anos. Eu acho que era isto que tinha para vos dizer. Eu tinha um último slide para terminar, com o qual eu me identifico particularmente, não é? da sociedade do espetáculo, em que já estamos nesta fase, ou já estamos há muito tempo, num mundo realmente invertido, até o verdadeiro é já um momento do falso. Posto isto, muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham passado um bom tempo e que saiam daqui com as mesmas dúvidas com que eu cheguei. E com muito obrigado.